Queridos, nós estamos em uma série de palavras. Começamos semana passada falando sobre pontes para o nosso destino. Nós estamos falando sobre um movimento de Deus na nossa história. Coisas que Deus começa a nos colocar, que vai além da gente, passa pela gente, mas não começou pela gente. Tem coisas que seria pretensão demais acharmos que nós estamos vivendo uma vida momentânea que vai nos abençoar para agora, mas que não veio como resultado de antes de nós e que também não vai parar em nós, mas continuará por um legado através de nós. Semana passada nós compartilhamos com vocês um pouco sobre a história de Davi. E hoje nós vamos continuar um pouquinho nela. Se você por acaso perdeu a ministração de semana passada, você pode encontrá-la no YouTube, mas elas, apesar de estarem conectadas, você consegue entender mesmo não estando aqui semana passada. Mas eu quero fazer um breve resumo de semana passada. Nós falamos o quanto Deus encontrou Davi. E como é bom nós sermos encontrados por Deus. Nós encontramos um Deus que vai até Davi e o busca e coloca ele na sua história. Nós também vimos um movimento de Deus, que não é pela característica e aptidões de Davi, mas que é pelo propósito de Deus na vida de alguém. Nós também vimos que quando uma pessoa não está no movimento de Deus, ela entra num espírito de manipulação, um espírito de bruxaria, aonde ela quer controlar, governar e muitas vezes, mesmo com boas intenções, ela cria caos em sua vida. E ao criar esses ambientes de tempestades na sua história, quando ela se vê perdida, muitas vezes ela coloca a culpa em Deus. E ela se decepciona, até mesmo enfraquecendo sua fé. Quantas pessoas, por não entenderem a ponte que leva ao seu destino, o movimento de Deus para a sua história, e até mesmo os momentos que Deus fica em silêncio, essas pessoas perdem o movimento de Deus e entram num ambiente de controle. E hoje nós queremos falar um pouco sobre esse movimento de Deus, agora na história mais íntima de Davi e também na nossa história. Nós vamos reler o texto que lemos semana passada, que está em Atos, capítulo 13, versículo 16 em diante. Acompanhe conosco aqui no telão, ou abra sua Bíblia e faça suas anotações. Atos capítulo 13, versículo 16 em diante. O escritor de Atos é o médico Lucas, e ele relata o que Paulo discursou. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência lá no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações na terra prometida, em Canaã, e deu essa terra como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos, uma longa história. Depois disso, ele lhes deu juízes, falamos sobre isso na semana passada, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi, como rei sobre quem ele próprio testemunhou, próprio Deus, dizendo: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. E da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel
a São José dos Pinhais e a todo o mundo o Salvador Jesus como prometera. Queridos, ao ler, nós encontramos características de como Deus fez um movimento na vida de Davi. O primeiro movimento que Deus fez na vida de Davi foi dizer que ele encontrou Davi. Depois ele disse filho de Jessé. Depois ele falou homem segundo o coração de Deus. E depois ele disse aquele que fará a minha vontade. São algumas características sobre a vida de Davi. Semana passada falamos então sobre Deus encontrando Davi. Hoje eu quero falar com vocês sobre Davi, o filho de Jessé. Existem algumas partes da Bíblia que você passa a leitura, aparentemente sem importância, mas a Bíblia toda tem revelações para nós que são tão preciosas para a nossa jornada. É por isso que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e para algumas pessoas, um versículo, um texto bíblico tem algo precioso, e para outras, Deus fala de outra forma. É tão tremendo como a palavra de Deus, ela faz leituras e ela nos lê, e ela entrega pedras preciosas para nós em momentos diferentes com a mesma palavra. E hoje eu quero falar sobre a importância da história de Davi através do seu pai, Jessé, mas também a história que vem antes dele. Não começou em Davi. O que Deus está dizendo nesse texto: eu não comecei a trabalhar nisso, Davi, quando você chegou aqui. Eu comecei a trabalhar em você antes disso. Eu gosto de um dos nossos encontros que tem o tema reencontro, aonde nós temos um tempo bem profundo aqui, o dia todo, e nós temos momentos de palavras profundas de cura, de libertação. E uma dessas palavras fala sobre a história de José. Mas o texto começa assim: essa é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos. O que é interessante é que não tem como contar a história de José sem contar a história do seu pai Jacó. Da mesma forma, não tem como contar a sua história. Nós temos aqui a Maria, o José, o Tiago, a Amanda, nós temos o Felipe, o Marcos, a Sara, nós temos todas essas pessoas aqui. Mas na verdade, é mais do que você que está aqui. Nós temos o pai do José, o pai da Maria, o pai do Tiago, o pai da Amanda, o pai do Tiago, o pai do Felipe. Aqui você não ouve apenas o Márcio, você ouve também a história do seu Moacir, meu pai, que eu estou vendo aqui, ali atrás. Você ouve a história do seu Mariano, meu avô. Aqui comigo eu carrego também a história do seu Sebastião, meu bisavô. Mas também tem a história da minha mãe Helena, da minha avó Adelina e minha bisavó, que eu não sei o nome. Preciso descobrir. Mas eu tenho as histórias que vêm antes de mim. Da mesma forma, nós carregamos histórias. E ao olhar para a história de Davi, tem todo um movimento de Deus, com histórias de tristeza, de angústia. E se você fosse contar para mim a história dos seus antepassados, ou a mesma sua história da sua infância, talvez alguns de vocês vão contar histórias que vão nos emocionar, de pais bons, de pessoas incríveis que deram a você tudo que uma criança precisa na fase do seu crescimento. Alguns de vocês, talvez nós diríamos: como você conseguiu sobreviver? Como você chegou até aqui com toda essa história? Mas o fato é que, ainda que nós tenhamos histórias de caos ou histórias inspiradoras, é a nossa história. Não começou com você, não vai terminar com você. E nós precisamos entender algumas coisas da nossa história para poder construir as pontes para o nosso futuro, para o nosso destino. Quando Davi chega ali, não começou nele, tem todo um movimento de Deus
até encontrar aquele pastorzinho no campo. Parte do movimento de Deus na vida de Davi começa com uma família saindo de Israel. Uma família com uma mulher chamada Noemi. A história dela está escrita no livro de Ruth, está na sua Bíblia. Noemi sai com seu marido e seus filhos e eles vão para a terra de Moabe. Uma terra que adorava outros deuses, uma terra que não pertencia ao povo da aliança, uma terra estrangeira. Ao chegar em Moabe, os filhos de Noemi se casam com mulheres daquela terra. Mulheres que não temiam a Deus, mulheres que não conheciam o Deus de Israel. Mas durante todo o período que eles ficam em Moabe, uma tragédia se instala na vida de Noemi, um caos. Ela perde seus 2 filhos, mas ela perde também seu marido. Ela fica agora com 2 noras, 2 viúvas, e ela mesma se torna uma viúva. Numa terra estrangeira, desespero. As viúvas naquela época, se não tinham familiares para sustentá-las, a sociedade as consideravam pessoas que ficavam à margem. Davam algum tipo de esmola, e muitas viúvas precisavam ficar como pedintes. A história de Noemi e suas noras, as 3 viúvas, agora estava à beira do desespero. Noemi então, sabendo que não dava para ficar como viúva, pedinte, numa terra estrangeira, Noemi então toma uma decisão. Ela chama suas 2 noras e ela diz a elas: vocês estão livres, voltem para os seus pais, tentem reconstruir suas vidas, porque eu vou voltar para a minha terra, eu não tenho mais o que oferecer a vocês, Deus nos entregou esse tipo de situação, eu não sei o que fazer, o desespero bateu aqui nessa casa, a única coisa que me resta é tentar voltar para a minha terra. Uma delas, Ruth, que por algum motivo se apaixonou pelo Deus de Noemi, inclinou o seu coração para Noemi, conectou o seu coração ao coração de Noemi. Ela diz a Noemi uma coisa, ela diz: minha sogra, saiba de uma coisa, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Quero que você saiba uma coisa: aonde tu morreres, eu morrerei. Aonde tu pousares, ali eu pousarei. Que seja qualquer coisa, a não ser a morte, que possa me separar de ti. Se tornou um dos versículos ícones que os jovens usam para casamento. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde tu pousares, eu pousarei. Onde tu morreres, eu morrerei. E eles se comprometem dizendo que outra coisa a não ser a morte é a única coisa que pode me separar de você. Mas esse contexto foi falado de uma nora para uma sogra, o que já é um milagre. Noemi olha para Orfa, sua outra nora. Você está livre, Orfa. Orfa diz: obrigado, minha sogra. Eu não seguirei com você. Nem poderei te ajudar no caminho, não poderei viajar contigo na jornada. Farei diferente de Ruth, ficarei entre o meu povo, construirei minha vida entre o meu povo. Obrigado, vá com Deus. Sabe o que nós não entendemos muitas vezes em algumas coisas que fazem parte da nossa história e do movimento de Deus? Muitas vezes nós não entendemos que bem no meio de todo o caos, mesmo no meio de toda a tribulação e todo o processo mais difícil de angústia, de dores, Deus está trabalhando no movimento em nosso favor. Noemi não poderia imaginar que toda aquela tragédia, perder um pai,
perder o pai dos seus filhos, seu marido, perder seus 2 filhos, estava num plano de Deus para fazê-la voltar para sua terra. Porque a única forma dela voltar para sua terra era criar nela decepção, angústia, tristeza, desespero, e ela volta para sua terra, e a história de Noemi se torna uma história incrível. Mas durante todo esse período que ela não sabe ainda toda a sua história, tudo que ela tem é caos, desespero, decepção. Deus estava movimentando Noemi, porque enquanto ela estava sendo quebrada, Deus estava preparando um processo de bênção para ela. Irmãos, nós não entendemos enquanto nós estamos sendo quebrados. Teve um momento na minha história em que, depois de ter passado por tantas lutas, parece que um momento foi um dos momentos mais inspiradores da minha vida. Eu me lembro que nesse momento eu estava na sala de oração, já chegando à beira do desespero, não via resposta, não via nenhum tipo de sinal de Deus para a resposta daquilo. Eu me lembro que em um dos dias, eu estava ali orando em desespero, eu me dobrei, deitei no chão, e eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Está pesado, está difícil demais, eu não sei como lidar com essa situação, meu coração está quebrado, eu pareço que estou sendo esmagado. Eu me lembro de ter ouvido, ou ter sentido, algo do Espírito falando comigo: Márcio, você já passou por tantas batalhas, tantas lutas, olha a tua história, olha tudo que eu fiz na sua vida, olha todo o processo que você já passou e eu nunca te abandonei. Nunca deixei você só. E naquele momento, algo no meu coração levantou como: levante-se, continue confiando, Deus pode fazer. E eu levantei dali dizendo: Senhor, eu confio mais um pouco, eu tenho esperança mais um pouco. Uma semana depois, ou 2 semanas depois, uma irmã entra na sala de oração e ela está com um presente para mim. Ela diz: pastor, semana passada eu estava na livraria, eu ouvi o Senhor falando comigo: compre um presente para o seu pastor. Eu atendi aquela voz, eu sei que você tem muitos livros, então eu pensei: mas o que eu vou comprar um livro para o pastor? Peguei alguma coisa sobre liderança, mas entendi que aquilo não era para você, e pedi a sugestão de que livro eu poderia comprar para você. Então, a pessoa me sugeriu esse livro, então espero que você goste, pastor. E quando eu abro o pacote, o tema do livro era esmagado. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu sabia que Deus estava, de alguma forma, movimentando coisas para trazer esperança para o meu coração. Sempre no meio do caos, haverá um movimento de Deus para você, se você estiver na presença dEle. A outra coisa que eu vejo nessa história de Noemi, quando de forma tão impressionante Deus inclina o coração de Ruth para ela. Eu entendo que no movimento de Deus na nossa história, Deus inclina o coração de pessoas para nós. Deus conecta o coração de pessoas para nós. Deus prepara pessoas para serem pessoas boas para nós. Irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente não sabe o porquê, mas de repente se aproximam pessoas que deixam a nossa vida mais fácil, pessoas que se tornam como pai ou mãe para a gente, pessoas que nos dão favor, pessoas que nos tratam bem, pessoas que nos presenteiam, pessoas que nos suportam financeiramente, ou com ajuda com alguma coisa, ou até mesmo uma porta aberta em algum momento. Às vezes é um chefe no trabalho, às vezes é um amigo que aparece, e às vezes são pessoas que vão passar conosco a vida toda, nos suportando, nos ajudando, sendo leais para nós. Pessoas leais, que você não sabe por que elas cuidam tanto de você, mas é favor de Deus. E essas pessoas precisam ser celebradas na nossa vida, porque sabe quem inclina pessoas para nós é o próprio Deus. Deus inclina a gente para cuidar da gente.
Mas também nós precisamos entender que tem pessoas que Deus não tem na nossa história. Deus tinha Ruth, mas não tinha Orfa para Noemi. Orfa ficou para trás, ficou em Moabe. Uma foi, outra ficou. Isso também fala para nós que algumas pessoas Deus não tem na nossa história e elas vão ficar para trás. Não há o que nós façamos, elas não estão no plano de Deus para estarem do nosso lado. E é por isso que nós precisamos aprender a chorar por um tempo por abandono, a chorar por um tempo a traição, a chorar por um tempo a rejeição, mas tem um momento que a gente precisa simplesmente acreditar. Tem Orfa que vai ficar em Moabe. Tem pessoas que vão ficar para trás. E talvez seja o momento de você pensar que para a ponte para o seu destino, o propósito e o movimento de Deus, tem pessoas que não estão no seu plano, no plano de Deus para você. E nós vemos então essas mulheres voltando para Israel. E quando elas chegam em Israel, elas precisam recomeçar a sua vida. E Noemi então chama Ruth e diz: Ruth, você é uma viúva, mas eu tenho um parente que pode te resgatar e se casar com você. Porque o resgate de uma viúva só podia ser feita por um parente próximo. Ele tem uma fazenda, o nome dele é Boaz. Ele é um homem rico, então o que nós vamos fazer? Você vai ajudar a manter a casa, indo até a fazenda dele. Eu vou pedir permissão para que você recolha a sobra do que os trabalhadores deixam. E então você vai trazer como sustento para casa. E a história é linda, você pode ler no livro de Ruth. Eu não tenho tempo para contar todo o romantismo dessa história. Mas agora Ruth, obedecendo a sua sogra, vai até os campos de Boaz e ela começa a trabalhar. E Deus então inclina o coração de Boaz para Ruth. Ele olha para ela e ele então decide resgatá-la, desposá-la e dar um futuro para ela. E essa mulher que antes, uma mulher que era do meio dos gentios, uma mulher que não pertencia ao povo da aliança, essa mulher que era viúva, miserável, pedinte, catadora de sobras de grãos que ficavam naquela fazenda, agora se torna a dona da fazenda. Agora se torna a mulher do dono da fazenda. Mas mais do que isso, o movimento de Deus que tira Ruth de Moabe e traz ela para Israel, faz dela não apenas uma mulher casada, coloca ela na genealogia de Davi, na história de Davi. Não começou com Davi o plano de Deus, começou muito antes. Quando Deus toca através do caos, através de uma situação que não se pode dar respostas por que aquelas coisas aconteceram, mas Deus estava trabalhando no plano dele, trazendo aquelas duas mulheres de volta. E agora Ruth se casa com Boaz. E Ruth então se torna bisavó de Davi. Uma história que a gente não pode acreditar. Como Deus está trabalhando enquanto a gente não vê. Mas a história não para aí. Na história de Davi tinha muitas outras movimentações de Deus. Vamos dar uma olhada para a história de Davi. Eu separei uma tela para mostrar para vocês. Davi está ali no meio da história. Eu não pude colocar toda a genealogia e nem toda a descendência de Davi até Jesus. Mas nós encontramos Davi com sua história. Jessé
o pai que o esquece, que o rejeita. Jessé, o pai que não o convida para a festa, enquanto todos os seus irmãos estão prontos e sendo acreditados por Jessé que poderiam ser rei. Davi continuou no pasto quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei. Você sabe a história? Davi não foi nem convidado para essa consagração. Dentro da história de Davi tem uma mulher que nem do povo da aliança é, Ruth, viúva, que Deus tira ela da sua história e a coloca na história de Davi. Mas nós temos também Raabe, a trisavó de Davi, a tataravó de Davi. Raabe, se vocês conhecem bem a história, quando o povo de Israel vai para conquistar Jericó, Raabe era uma prostituta. Prostituta em Jericó. Amante dos deuses, mulher da vida. Todos sabiam a má fama de Raabe. Mas quando os espias chegam em Jericó, ela sabe que havia uma esperança. É como se ela estivesse esperando aquilo por muito tempo. E ela então faz um compromisso com aqueles homens. Eu vou ser a porta para vocês entrarem aqui, mas eu lhes peço uma coisa: quando vocês vierem atacar, porque eu sei que Deus está com vocês, e vocês atacarem a nossa cidade, eu quero colocar um pano escarlate na janela da minha casa. Vocês saberão que é hora de atacar, mas eu lhes peço, protejam a minha família. Não deixem que toquem na minha família. A prostituta que percebe o movimento de Deus, a prostituta que entende o movimento do Espírito, e ela então toma uma decisão. Raabe lança o pano vermelho, que representa o sangue de Jesus, sobre a janela, e quando eles entram para atacar Jericó, eles protegem a casa da prostituta. E essa prostituta, de alguma forma, se torna uma pessoa da aliança e se casa com um dos homens de Israel. E ela se torna a trisavó de Davi, gerando Boaz e assim dando uma sequência a uma história. Davi, na sua história, tem muitos homens, mas nós chegamos em José, o pai de Jesus. Pode tirar o telo, obrigado. Quando Noemi e Ruth saem de Moabe, elas vão para Jerusalém, para uma cidade chamada de Belém. Poderiam ir para muitas cidades, mas elas voltam para Belém, para a cidade onde Jesus, milhares de anos depois, nasceria. Tudo no plano de Deus. Alguns de vocês nem planejaram estar em São José dos Pinhais 20 anos atrás. Alguns de vocês nem planejaram estar como um evangélico praticante, fervoroso 20 anos atrás. Alguns de vocês nunca pensaram ter a vida que vocês têm hoje 20 anos atrás, mas teve um movimento de Deus. E se você olha para a sua história, você não pode acreditar que na tua história tenha tanto movimento como na história de Davi. Mas o que nós aprendemos com essa história de Davi é que todos nós também temos a nossa história. E nós não podemos andar na sombra da nossa história. Se semana passada eu falei sobre andar no movimento do Espírito ou no espírito de manipulação, hoje eu quero falar com vocês sobre você tem uma história do seu passado e você pode honrar as coisas que o seu passado trouxe a você com maturidade, como uma pessoa madura na fé.
Uma pessoa que entende que em Cristo Jesus todas as maldições foram quebradas. Irmãos, e no encontro com Deus, nós fazemos as orações de quebra de maldição. Então tudo se faz novo. Nós não precisamos ficar a cada momento que nós sentimos uma ação do inimigo na nossa vida, ou uma coisa que nós achamos que é coisa do nosso passado, vamos quebrar maldição novamente. Porque uma vez que o sangue de Jesus quebrou a maldição, quebrado está. Mas por que muitas vezes nós temos alguns comportamentos geracionais que nós vemos na história dos nossos antepassados, na postura do nosso pai e da nossa mãe? E eu vou chamar isso de sombra geracional. Muitos de nós temos uma sombra que nós precisamos reconhecer, que muitas vezes ficam sobre nós. Atitudes, comportamentos, falas, que são muito característicos da nossa família, que nós não gostaríamos de reproduzir. Essa semana eu estava fazendo uma análise, uma avaliação, um diário da minha família. Eu estava colocando meu pai, minha mãe, meus irmãos, estava colocando meus antepassados e estava pensando em como algumas coisas que são sombra na minha vida. Porque antes de pregar para vocês, primeiro a palavra precisa me lavar. Eu estava escrevendo algumas coisas que eu via nos comportamentos dos meus antepassados que eram sombra sobre a minha vida. Irmãos, é a primeira coisa para a gente entender o porquê nós agimos hoje dessa forma, nós vamos entender quais sombras estão conosco. Quais sombras nós estamos carregando? E ao olhar para a vida de Davi, Davi poderia olhar para o seu passado, quando ele teve questões com seus filhos, ele poderia dizer: também como vocês querem que eu seja um pai melhor, se eu tive um pai que me esqueceu no campo? Como que vocês querem que eu seja um pai melhor, se eu tenho um pai que nem me convidou para a festa? Enquanto meus irmãos estavam todos arrumados, e foi Deus que lembrou de mim, como você quer que eu seja um pai melhor, se Deus precisou dizer para o meu pai: esses são todos os seus filhos, não tem mais ninguém? E daí meu pai, colocando a mão na cabeça, disse: tem um que está no campo. E eu tive que chegar para a festa, meus irmãos arrumados, e eu estava com a roupa do pasto, com os pés sujos da porcaria das ovelhas, envergonhado com a minha roupa, mas Deus então me unge como rei de Israel. Como vocês querem que eu seja um pai melhor? Davi poderia ter dito: como vocês querem que eu seja um homem fiel, quando ele cai em adultério com Batseba? Ele poderia ter dito: eu tenho na minha família uma prostituta, que era minha tataravó. Como que vocês querem que eu seja melhor, se eu carrego esse passado comigo? Mas sabe o que Davi fez? Davi tomou uma postura diferente. Ele sabia que agora a história estava nas mãos dele. Ele sabia que agora não havia desculpa mais para ele ir para o destino dele. Agora quem estava construindo a história era ele, porque Deus tinha armado todo o plano, Deus tinha construído toda a história, Deus tinha preparado todo o ambiente, e agora chegou na vez dele. E a vez dele era: ou ele honrava todo o processo de Deus no meio de pessoas que foram difíceis na história dele, ou ele honrava a coisa boa que era estar com a história sendo contada, mesmo com o pai tendo rejeitado ele. Ele tomou uma decisão. Ele disse: eu vou celebrar as coisas boas. E ele assumiu os seus erros. E aquilo que era sombra de comportamento, ele disse: Senhor, eu me arrependo, e eu retiro isso da minha vida. Ainda que a minha mãe tenha me concebido em pecado, Senhor, eu sei, o Senhor é poderoso para me dar esperança em um futuro. Irmãos, nós decidimos se o nosso passado vai contar a nossa história,
se aquilo que foi ruim no passado vai contar a nossa história, ou nós vamos começar a apontar para Jesus na nossa história. Ou nós vamos começar a construir nossa história apontando para Cristo. Existem momentos que nós precisamos entender o processo e o movimento de Deus em nossa vida. Sabe, irmãos, alguns de vocês estão aqui e talvez você não está conseguindo se mover para o seu futuro porque você está debaixo dessas sombras. E essas sombras te impedirão de você olhar para as coisas boas do seu passado. E eu olho hoje como maduro, eu olho para as coisas do meu passado e eu digo, uau, Deus me colocou nesse ponto da história, porque agora eu estou construindo a minha jornada. Meus pais não foram perfeitos, eu carrego jornadas lá de trás, mas eu digo, que coisa boa ter sido parte da história de Deus na vida dessa família. Irmãos, nós não temos como justificar algumas coisas. São nesses momentos que a gente começa a ser quebrado por Deus. Nós não temos como justificar no meio do nosso caos todas as coisas que nós passamos na nossa família. Mas tudo isso faz parte da construção de Deus para te colocar naquele momento. E a partir daquele momento, é onde você vai enfrentar a batalha que vai te colocar no seu destino. É o que nós vamos falar semana que vem, as batalhas que nos colocam em nosso destino. Sabe, quando Davi pôde entender que somente a batalha contra Golias queria estabelecer ele como rei, quando ele estava entendendo que mesmo ele não percebendo as coisas, ele estava fazendo o cotidiano normal dele. Lembra, Davi foi ungido rei, eu vou falar um pouco sobre isso semana que vem, mas ele volta para o pasto. E lá no pasto ele faz trabalhos simples, até que o pai dele olha para ele e diz assim, teus irmãos estão na guerra, você precisa ser garoto de entrega. Pega pão e queijo e leva para os seus irmãos. Ele faz isso. Até que um dia, fazendo esse trabalho simples, Deus coloca ele na frente da batalha que vai levar ele para o seu destino. Mas sabe por que Davi esteve diante da batalha dele? Porque ele não ficou nas sombras do seu passado. Enquanto nós ficamos nas sombras do nosso passado, tudo que nós lidamos são com emoções, frustrações, comportamentos. Tudo que nós ficamos lutando é com agora, e reclamando do que foi, decepcionado com o que foi, com a traição, com a rejeição, quando na verdade nós precisamos deixar essas coisas para trás e ir para a nossa fonte de batalha. Irmãos, nossa batalha não é com aquilo que nós vivemos no passado, com aquilo que nós recebemos. Nossa batalha que vai nos colocar no nosso destino está à nossa frente. Então se mova para frente. Nesses momentos aonde nós entendemos que todo o trabalhar de Deus foi um processo de quebra. Como você justifica para Noemi as dores de Moabe? Como você fala para uma mãe que perde um filho hoje em dia? Como você justifica um marido abandonar uma casa, ir embora, deixar a mãe com os filhos, e essa mulher vê esse homem constituindo uma nova família e tendo uma vida aparentemente feliz, e ela tendo uma jornada dupla? Como você justifica uma falência de uma empresa ou uma demissão numa época onde a família tem que reestruturar toda a sua história? Como você justifica o esmagar de Deus? Na hora você não entende. E quando você não entende na hora, a gente precisa entender, Deus está movimentando coisas. Ou eu fico debaixo dessa sombra, ou eu me movo para a batalha que vai me colocar no meu destino.
Tem uma música que hoje eu mostrei para a Naine depois do casamento, eu fui buscá-la no casamento. Falei para ela, hoje eu pedi para a igreja cantar essa música. Ela disse, essa música me sustentou no meu processo de esmagamento, ela falou. Eu já chorei muito com essa música. Sei quantos de vocês conhecem essa música que diz, tá chorando por quê? Se você tem um Deus. Vamos lá? Ele sabe de tudo que você está passando. Ele mandou te dizer. Sabe, tem um momento em que tudo que nós temos, tudo que nós temos, é um Deus que está movimentando a nossa história. Eu quero poder compartilhar com vocês, em um momento, todo esse processo de Deus. E ao olhar para trás hoje, eu vejo quanto esse processo de Deus me fez uma pessoa melhor, um homem melhor, um pastor melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um marido melhor. E hoje eu vejo quanto isso também estava no plano de Deus, para poder trazer humildade, identificação, empatia com aqueles que sofrem. Na época, tudo o que eu pensava é, por que Deus está fazendo isso comigo? E hoje, tudo que eu olho para trás, eu digo, Senhor, obrigado, porque eu não nasci para viver em Moabe. E o Senhor criou caos para me levar para Belém. Mais tarde, quando Davi chega no palácio, na verdade, não era sobre Davi, é sobre Jesus. E tudo tinha a ver com o seu futuro. E talvez você esteja nesse momento da sua história. Você não consegue ir para a batalha que vai definir o seu destino porque você está debaixo de sombra. E talvez alguns de vocês vão precisar realmente fazer uma lista. Quais comportamentos de sombra estão na minha vida? E trabalhar nela, se arrepender por isso. Dizer, não, isso não vai permanecer na minha vida. Porque eu quero ir para o meu destino. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele me entregou, por tudo que Ele fez. Alguns de vocês têm que entender que até o abandono, a traição, a orfandade, o luto, tinha que estar na tua história, para ser essa pessoa que você é agora. Acho que nós podemos juntos. Se você não sabe, você pode aprender. Se você sabe, nós podemos cantar essa canção juntos. Vamos lá, Bruna. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando por quê? Se você tem Deus, Senhor, que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão,
eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo Vamos colocar em pé. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra disso, irmãos. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí como vou Davi, levantar. como Davi. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos declarar juntos: não chore. Mandou te dizer. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Abra tuas mãos. Senhor, nós oramos nessa noite. A palavra do Teu Espírito, ela gera em nós um movimento para o futuro. Senhor, nós queremos reconhecer e agradecer pelos nossos antepassados. Todas as batalhas, lutas e erros deles nos trouxeram até aqui, fortes, resilientes. Senhor, nós também sabemos com quem nós podemos seguir e com quem nós não vamos seguir. Tem pessoas que o Senhor não tem no nosso caminho, ainda que sejam pessoas muito próximas. Ainda que algumas vezes pessoas que têm uma história tão íntima conosco, o Senhor não tem na nossa história. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa nos dar paz para seguir sem elas. Mas também nós agradecemos pessoas leais, que saem de Moabe e vão até Belém conosco. Nós te agradecemos por homens e mulheres que estão conosco, fazendo com que nossa vida seja tão abençoada. Mas também nos ajuda a ser Ruth para outros, a ter o coração inclinado para outros, Senhor. Senhor, nós lhe pedimos que no movimento do Senhor nós possamos entender que não para conosco. Senhor, nós queremos entender que o Senhor também usa pessoas muito diferentes da nossa percepção. O Senhor usa todo tipo de gente. E na nossa história, Senhor, não há mais sombras. E as sombras que existem, nos dá clareza sobre elas. Que essa semana os meus irmãos possam orar e entender quais são os comportamentos que ainda são sombras sobre eles. Ah, Deus, nós queremos viver uma vida livres, para pegarmos o que temos que fazer e irmos para a nossa maior batalha, porque só essa batalha nos colocará no nosso destino. Senhor, eu oro para que a Tua palavra gere vida em nós, e que essa semana seja uma semana de grande liberação do Senhor para a nossa história. Senhor, nós sabemos que o Senhor já nos deu grandes livramentos, e o Senhor nos toca para o nosso futuro, Senhor. Eu declaro: onde os meus irmãos colocarem as mãos, será abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Amém.
Amém. Queridos, nós estamos nesse projeto de transcrever a Bíblia. Isso também é um lugar onde nós deixamos um legado para uma geração. Se você ainda não deixou o teu versículo ali, faça isso. Você que é novo aqui, nós queremos te convidar, vai até a nossa bancada, leva uma lembrancinha nossa para casa. Estamos muito felizes de tê-los aqui. Deus abençoe, uma boa semana a todos, vão com Deus, abençoados em nome de Jesus.